tanto tensões moderadas, elasticidades moderadas, que seriam materiais, por exemplo, elásticos não adesivos, né? Que é muito utilizado aí na neurologia. Eu tive o prazer de, inclusive, conhecer com você, né? Aquela vez que eu tive aí na sua empresa. Eu me recordo, e realmente é um material muito utilizado na neuro, que eu ainda falei. Eu falei assim, nossa, a ortopedia, o esporte precisa de conhecer, porque é um material que também a gente pode utilizar, e eu utilizo muito. Eu utilizo muito as FOANs, utilizo muito a Teratogs, né? Tem algumas condições até ortopédicas na clínica que eu acabo utilizando. Eu tenho elas aqui com a gente. Isso é muito bom escutar, porque realmente hoje é usado basicamente na área neurológica, né? Olá! Hoje a gente vai estar voltando às nossas lives. Eu peço desculpa a todos por esses dias que eu estive ausente. Foram algumas situações difíceis que aconteceram na nossa vida. Eu tive que desmarcar as lives da semana passada. E hoje a gente vai falar com o Thiago Vilela, fisioterapeuta, mestre em fisioterapia, doutor, né? E vai ser um prazer recebê-lo aqui. E nós vamos falar sobre o que fazer para não ser apenas um pregador de bandagens. Eu lembro a todos que todas as nossas lives estão sempre online e elas ficam no IGTV, né, durante, né, direto, e depois elas são colocadas lá no nosso YouTube. Então eu vou aguardar aqui o pessoal entrar. O Thiago deve entrar daqui a pouco também, para a gente poder estar conversando sobre as bandagens. O Thiago acabou de entrar, a gente ainda não está aparecendo aqui no meu coisa. Olá, Thiago, tudo bem? Vou te incluir aqui e a gente vai conversando e esperando as pessoas entrarem. Olá, o pessoal da ISO Medical, tudo bem? Nós vamos esperar o pessoal entrar, já incluí o Thiago, eu acho. Oi, Dailis. Aguardando o Thiago entrar. E a gente vai falar o que é para fazer para não ser um pregador de bandagens, né? Eu acho que o Thiago é a pessoa certa para conversar com a gente sobre esse tema. Tudo bem? Tudo jóia? Tudo ótimo, agora foi. Tá escutando bem aí? Eu tô. Você tá escutando? Tudo Beleza, certo? Perfeito. Então, eu já até comecei a falar pro pessoal como a gente se conheceu, né, em 2014, que você foi dar o curso de KT1 lá em Niterói para Fisiovital, né, que a gente organizou. Então já tem bastante tempo, né, Thiago? A gente tá ficando velho, né? 6 anos já, né? Eu não lembrava da data, não. Então você tá falando aí 2014? 14. 6 anos. Hein? Muito rápido. Eu acho que eu não tinha. Não, eu tinha uma bebê, eu acho, nem sei. Tinha. Acho que tinha ela tinha uns um 2 ano, a Isso. Catarina, né? Era bebezinha ainda, acabada de nascer. Aí a gente começou assim, eu contei que a gente começou a conversar muito, teve outros cursos, né? E a gente sempre manteve contato e eu tava falando que qualquer dúvida que eu tenho, eu caio no seu livro. Que bom que tá ajudando. Nossa, eu faço muita propaganda, eu acho. Tudo Legal. que. Qualquer coisa ajudou, sobre. Né? Um capítulo lá foi, inclusive, a ajuda e indicação das autoras, né? As meninas da Teratogs, a turma lá que fez um capítulo lindo. Isso aí foi indicação e ajuda sua também. Ficou ótimo. Realmente o livro é maravilhoso. A parte de oncologia com a Anke, do linfotape, muito, muito bom. Então, Thiago, se apresenta. De qualquer forma, acho que todo mundo tá aqui te conhece, mas se apresenta para ficar nos autos. Tá, vamos lá. Então, para quem não me conhece, estou vendo algumas pessoas aí, Regina, Beth, Elizabeth, né, que são inclusive aí do Rio de Janeiro. Eu sou fisioterapeuta,
né? Formado aí já há 18 anos. Minha grande área de atuação foi a musculoesquelética, né? Sempre trabalhei com a área de ortopedia, com a área de esporte, que hoje é uma das especialidades minhas. Fiz mestrado e o doutorado, inclusive, o doutorado foi uma pesquisa voltada para taping, voltada para bandagem. E depois do doutorado veio o livro, né? Na verdade, é o segundo livro. A gente já tinha um outro livro no começo, quando eu ainda era instrutor da Kinésio. Escrevi um livro com o Elton, que era instrutor comigo na época, e o Kenzo, né, validando ali, que é uma teoria desenvolvida por ele. E o meu anseio sempre na bandagem foi trazer o que eu acredito que é o raciocínio clínico, uma aplicação pautada em pensamento racional, com reflexão, baseada em alguns estudos, em evidência. E aí surgiu essa ideia, né? E a gente fez o livro, que foi publicado em 2017, praticamente 2018, porque foi no final do ano, né? A gente lançou, você até estava lá no Congresso Fiscal, mas ele acabou saindo efetivamente em 2018, né? A edição é 2018, então a gente já está com 2 anos. Foi um trabalho realmente que eu vou falar, foi mais, na minha opinião, mais gratificante do que o próprio doutorado, né? Foi uma coisa assim que me trouxe um retorno principalmente de gratidão pelo trabalho feito, né? Que eu fiquei bem feliz. Fiquei bem feliz realmente com o que surgiu. O livro perguntaram qual é o livro, eu vou mostrar. Não sei se você tem, mas eu tenho ele aqui. É esse aqui. Se não tenha. Isso. Você vê que tá todo sujo, tadinho, de tanto que ele... o que eu acho maneiro, o que eu gosto muito do livro é que ele é uma junção, né, de todas as bandagens, de todos os tipos de aplicação, e você fala muito do conceito de bandagem também como órtese e no início do livro, né? Então, eu acho isso bem interessante para o raciocínio clínico do pensamento mesmo, que você que você desenvolve depois ali, para cada tipo de aplicação, de técnica. Então, falando nisso, eu queria saber, assim, para começar, tipo assim, fala primeiro os tipos de bandagem, né? Você bota todos eles no livro, então fala rapidamente sobre todos esses tipos de bandagem que você aborda no livro, que você trabalha, para depois a gente ir para não ser uma pregador de bandagem, para não falar o que é bandagem. Beleza, então, isso é um ponto bem importante, a gente conhecer o que existe hoje de bandagem. Então eu falo que, como você mencionou, Juliana, as bandagens, elas fazem parte, se a gente parar para pensar, elas fazem parte da família das órteses, né? Ela faz parte, só que as bandagens são materiais que podem ser adesivos ou não, né? Existem materiais que são com cola, com adesivo, e existem bandagens sem adesivos, né? E dentro dessa classificação dos tipos de bandagem, você tem materiais rígidos, então isso é um ponto para a gente começar. O rígido, o próprio nome já fala, é um material que não tem deformação elástica, ele é totalmente rígido. Você teria ali, entre o caminho do rígido e o elástico, bandagens semi-rígidas, né? A gente teria algumas bandagens com elasticidades baixas, inclusive as bandagens, as faixas compressivas muito utilizadas, como você falou na oncologia, são faixas semi-rígidas. E a gente teria as bandagens elásticas, que eu acho que foi um tipo de bandagem que alavancou muito, né, e retomou um pouco da utilização, né? Muitos profissionais não usavam, muitos profissionais não conheciam bandagens. E depois das bandagens elásticas, que vieram de forma muito forte com a kinesiotaping, as pessoas começaram a escutar mais, né? Bandagem, aí viram que além da elástica existia a rígida, que é muito mais antiga. Então, eu estou até falando de um cronograma aí histórico, né? Depois vieram essas
essas elásticas, e agora a gente está aí na onda de alguns materiais hiperelásticos, né? Tem muito material saindo, novas tecnologias. Eu falo que a tecnologia ela vai sendo desenvolvida a nível de materiais também. Então hoje a gente tem essas famílias das bandagens adesivas hiperelásticas, das faixas hiperelásticas. Você inclusive trabalha com uma das principais hoje faixas que tem tanto tensões moderadas, elasticidades moderadas, que seriam materiais, por exemplo, elásticos não adesivos, né? Que é muito utilizado aí na neurologia. Eu tive o prazer de, inclusive, conhecer com você, né? Aquela vez que eu tive aí na sua empresa. Eu me recordo e realmente é um material muito utilizado na neuro, que eu ainda falei. Eu falei assim, nossa, a ortopedia, o esporte precisa de conhecer, porque é um material que também a gente pode utilizar. E eu utilizo muito. Eu utilizo muito as FOANs, utilizo muito a Teratogs, né? Tem algumas condições até ortopédicas na clínica que eu acabo utilizando. Eu tenho elas aqui com a gente. Isso é muito bom escutar, porque realmente hoje é usado basicamente na área neurológica, né? Mas eu sempre falo, viu, Juliano? Assim, geralmente os meus públicos nos cursos, eles são muito mais da musculoesquelética e esporte, principalmente que as pessoas me conhecem mais nesse ramo, né? Nessa especialidade. Mas eu sempre mostro para as pessoas, e hoje se fala muito de disfunção de movimento, de tentativas de correção de disfunções de movimento, e as faixas elas são muito boas. Eu gosto muito de utilizá-las durante a sessão. Diferente, às vezes, da neuro, que ela manda o paciente para casa com enfaixamento, né, com a própria veste, mas eu gosto de trazer muito a aplicabilidade dentro da minha sessão, né, dentro do exercício. Quero corrigir um padrão de movimento, coloco ali. E, na verdade, nesse meio termo, aí, nesses últimos 6 anos, vários autores desenvolveram faixas de neoprene, não sei se você já ouviu falar, mas o famoso Powers lá da síndrome patelofemoral tem uma faixa que ele utiliza para correção do valgo dinâmico da rotação medial do quadril, né, que nada mais, nada menos é algo que a neurologia já usava com essas faixas que já existiam há muito mais tempo, né, há décadas. Então, eu falo que as outras especialidades precisam de conhecer, né? Porque às vezes a gente está buscando esse material, não sabe que esse material existe, e é uma possibilidade muito interessante de uso também nos nossos pacientes. Você falou do Power, que faz as pesquisas de McConnell também? Não, o Powers é um americano, né? Você conhece, já deve ter ouvido falar do Thiago Fukuda, meu xará. Já. O xará fez o pós-doc com o Powers lá nos Estados Unidos. Powers e o xará foi quem... Os dois fizeram aquela pesquisa, fez parte do pós-doutorado do xará, da questão do quadril, da região posterolateral. E uma das coisas que o Powers desenvolveu no segundo momento lá nos Estados Unidos foi uma faixa que você nada mais... a gente chama faixa de derrotação de quadril. É uma faixa elástica, porém lá eles utilizam um material de neoprene elástico para fazer o controle que a neurologia, a própria Beverly, usa largamente ali para fazer controle de valgo e rotação medial em pacientes neurológicos. Só que ele fez isso pensando no controle da melhora da condição patelofemoral na dor anterior de joelho. Ótimo, eu vou até pesquisar depois para ver, porque é interessante eu estar conhecendo, até para passar essa informação também. Vou procurar, depois você me dá o nome direitinho para eu poder anotar. Christopher Powers, que ele chama. Universidade de San Diego, USC. Então vamos começar. O que é para fazer para você não ser um pregador de bandagens? Qual é a sua primeira dica que você daria? Beleza. A primeira coisa é conhecer o porquê de cada bandagem. Eu falo que esse é o primeiro ponto. Por que lá atrás, né, Hipócrates usava faixas rígidas nos seus pacientes? Né? Por que lá atrás, nos Estados Unidos, né, na França também, mais ou menos na mesma época, eles desenvolveram as bandagens rígidas
com o objetivo de limitar a mobilidade. Aí veio a ideia de se fazer um material rígido, colante, adesivo, né, ali em torno de 1970, 1960. Né? A literatura fala mais ou menos dessa época. Por quê que esses caras tiveram essas ideias? Por que aquele japonês lá, o Dr. Kenzo, teve a ideia de desenvolver essa faixa elástica, pregar na pele? Então, o primeiro ponto é saber dentro da cabeça de cada um desses criadores, desenvolvedores desses materiais, o que eles tinham em mente, né? E aí a gente tentar entender o seguinte, será que existe fundamento na ideia desse cara? Porque muitas ideias têm fundamentos muito lógicos, né? Tem teorias assim realmente muito interessantes. Só que na hora que você... E aí é uma coisa muito importante, que quando você tem uma teoria, você cria uma teoria pautada em alguma plausibilidade biológica ou biomecânica. Né? É importante a gente saber que existe uma diferença entre teoria e se realmente essa minha teoria ela funciona. Aí o segundo ponto, né? Então eu falei do primeiro ponto, saber o que aconteceu, o que veio na cabeça, né? Na hiperelástica aí, o que o australiano lá, o Ryan, né, pensou ao desenvolver a bandagem hiperelástica, né? Esse é o primeiro ponto. Aí, entre criar e desenvolver e para o que a gente tem hoje, né, de ciência e evidência, o que realmente se consolidou como funcional? O que eu digo com isso? O que realmente nas teorias desses caras realmente se mostrou eficaz e eficiente cientificamente? Por que eu estou falando isso? Nós estamos vivendo uma crise aí da questão do corona, e tanto se fala aí, eu nunca vi, eu acho muito legal porque as pessoas leigas estão começando a escutar sobre ciência. Sobre evidência. Ah, eu tomo a cloroquina, não tomo a cloroquina. Ah, tem pesquisa que fala isso. Por quê? Porque existe uma ideia, às vezes estudos lá dentro com célula que deram certo. Mas existe uma grande diferença entre o estudo celular, a ideia fisiológica, e na hora que você joga isso numa grande população, faz um ensaio clínico, né, que são as pesquisas clínicas, às vezes aquela minha ideia que era formidável, ela não se torna verdade científica na pesquisa científica. Então existe um gap muito grande que ele precisa de fazer parte. E na verdade, isso se consolidou na minha cabeça durante principalmente a minha formação no doutorado, né, que acompanhou esse time aí que eu era instrutor da kinesiotaping. Por que eu estou falando isso? Porque eu acreditava, Juliana, e eu ensinava, e inclusive ensinei, né, diversas pessoas no Brasil teorias que depois eu mesmo pesquisei e eu percebi que aquelas teorias que eu acreditava, que eu aprendi, elas não se correspondiam cientificamente. Então, primeiro ponto, saber a teoria de fundamentação do desenvolvimento daquela técnica e depois, nas pesquisas que saíram, nas boas pesquisas, porque existem pesquisas boas e pesquisas ruins, né? Nós acabamos de ver aí uma pesquisa com própria cloroquina sendo divulgada lá na maior revista, né, científica do mundo, que foi até retirada. Então isso acontece também com bandagem. Tem muita pesquisa que às vezes eu pego, pô, legal essa conclusão aqui. Mas na hora que você vai ler o estudo, você vai ver a parte metodológica. Não, isso aqui não tem fundamento. Às vezes a forma que o cara pensou em aplicar, a forma que ele aplicou, né, é o que eu sempre digo. Fazer uma pesquisa já é extremamente complexo. Mas para você fazer uma pesquisa, você tem que entender muito do fundamento do material e da técnica que você vai fazer. Então, tem muitas pessoas, muitos pesquisadores, que eles fazem belas pesquisas, vários desenhos, publicam em boas revistas, mas na hora que você vai ver o fundamento clínico daquela aplicação, não tem nenhum. Então, tem muitas pesquisas hoje com bandagem que você lê, e aí eu fico me perguntando, por que esse cara bandou desse jeito? Não tem fundamento ele ter feito isso. Por que ele criou um grupo de uma aplicação para uma determinada condição e ele fez desse jeito? Se essa condição ela é
desse jeito, né? Então a gente vê muito isso. Tiago, mas ele publicou uma revista de altíssimo nível de impacto. Perfeito. Por quê? Porque o desenho metodológico dele muito provavelmente foi muito bom. E várias coisas aconteceram nesse sentido, usando as teorias desses caras que desenvolveram as técnicas. Por exemplo, o Kenzo. Sim. A kinesiotaping sofreu e sofre uma crise científica muito grande, muito por causa de várias teorias envolvidas lá por ele, que não tinham fortes evidências teóricas, eu não digo nem científicas, teóricas. Então eu trabalhei com ele, eu estava até olhando esses dias, foram 8 anos que eu trabalhei. Fui para o Japão, tive um contato muito grande, fiz parte do comitê científico. Então eu estava dentro da nata da kinésio. E tinha muita coisa lá que eu escutava e aprendia, Juliana, que eu falei assim, opa, para, menos. Vamos assim, ó, vamos viajar em teorias que são plausíveis. Não vamos viajar em teorias não plausíveis. E aí eu comecei a perceber, isso foi depois de um tempo, né? E depois desse tempo eu ainda acreditava muito no método. Eu comecei a ver algumas coisas que não estavam tão plausíveis, né? Biologicamente, né? Biomecanicamente falando. Foi na hora eu acho que eu tenho que perguntar, Thiago, me dá um exemplo. A gente precisa de um exemplo. Não. Seja exemplo. Eu estava uma vez na Itália, tá? Numa recertificação. Você vai me complicar, Juliana. Eu estava numa recertificação e eu sempre fui muito estudioso, né? Eu sou de sentar na primeira carteira quando eu vou em congresso, eu vou em evento. E eu estava sentado, lembro direitinho, foi um momento épico. Eu estava sentado, estava com 2 grandes amigos espanhóis do meu lado, e aí a gente assistindo uma aula dele, né? E aí ele falou o seguinte, que a evolução da bandagem, da kinésio, ela estava chegando no nível que ele já estava estudando, que ia poder, inclusive, fazer alterações a nível do DNA celular. Aí na hora que eu escutei isso, você me conhece, né? Eu sou o cara que eu falo na cara. Eu não dei conta, eu comecei a rir. Só que eu botei a mão assim, comecei a rir. Né? Isso foi um momento assim, eu vi que ele percebeu, que ele deu até uma desconcentrada na palestra dele, ele estava falando de epiderme, que realmente na epiderme você tem ali algumas células que têm relações diretas com DNA celular, mas entre você descobrir isso e falar que a aplicação da bandagem na pele vai fazer modificações a nível de DNA celular, nós não estamos com uma distância pequena, nós estamos uma distância assim, quilométrica. Então, assim, isso foi uma das coisas, né? E aí, naquele momento, a gente percebeu que nós não estávamos no mesmo mundo. Ele percebeu que eu não estava no mundo dele, tanto que naquele dia, quando acabou a palestra dele, ele veio para cima de mim, assim, muito nervoso, e falou assim, ó, eu vi que você riu quando eu falei alguma coisa lá. Eu falei assim, eu ri, porque você falou isso, isso e isso, e isso não tem fundamento nenhum. Se você quer que eu acredite no seu método, que eu sou um representante seu no Brasil, que eu ensine isso, você tem que me dar coisas com bases científicas. E o que você acabou de falar, que não tem base científica nenhuma. Então, assim, isso foi um exemplo só. E ali naquele momento, foi até os meus últimos 3 anos como instrutor. Aqui, naquele momento, eu fiz até uma promessa pessoal, né? Eu estava ainda, se eu não me engano, no doutorado, estava começando a minha pesquisa, aí eu fiz uma promessa do seguinte, se o Instituto, né, se a Kinesiotaping continuasse nesse caminho, eu não iria recertificar. E todo instrutor da Kinésio ele tem que recertificar de 3 anos, a gente vai para algum lugar do mundo aí que eles geralmente falam. Dito e feito, foi minha última recertificação. Na verdade, nem terminei ela. No segundo ano, eu terminei meu doutorado, mandei minha pesquisa, eu lembro que eu mandei minha pesquisa lá para o Japão, nós tivemos alguns conflitos que eu mostrei que algumas coisas estavam sendo feitas erradas, eles não mudaram a opinião deles, eu falei assim,
é muito difícil, aí vem aquela questão do que ele representa no mundo e não sei o que. Eu falei assim, não tem problema nenhum. Pessoas muito mais famosas que o senhor, que ele, viram que tinham errado em alguma determinada... Né? E se retrataram, né? Exato, e falou assim, a gente viu que não é assim, agora é assado, entendeu? Não tem problema nenhum. E aí não aconteceu, né? E não aconteceu. Eu acho que nesses últimos 3 anos também você estava fazendo esse... Não é uma metodologia, né? Não é de juntar vários tipos de técnica e dar o curso, né? Que é o PTT, né? Na verdade, isso aí era uma ideia que eu tinha para a Kinésio. Na verdade, essa ideia eu levei para eles. Eu falei, gente, vamos mudar. Total. Foi. Eu falei assim, gente, primeira coisa, a gente tem que mudar completamente a formação. O curso da Kinésio é um curso que ensina a pregar bandagem. A gente não ensina as pessoas a pensarem. Na verdade, eu, Thiago, tentava plantar fora do material, né, outline ali mesmo, essa ideia. Não é só pregar, gente. Vocês têm que pensar, por que fazer isso? Por que fazer assado? Né? Você já teve comigo em algumas aulas, você sabe que eu sempre jogo essas pitadas, né? Mas por que você fez isso? Mas não tem um outro caminho, às vezes melhor? Então eu sempre instiguei, mas isso não fazia parte da educação. Eu fiz minha formação toda, 1, 2 e 3 na época, nos Estados Unidos. Então eu vi a metodologia de ensino deles, né? Eu fui treinado dessa forma para ensinar, mas eu sempre dizia aqui no Brasil para os representantes, né, para a empresa que representa eles, eu falei assim, ó, eu não posso ensinar do jeito que eles ensinam lá fora aqui no Brasil. Mas por que você não pode? Eu falei que o fisioterapeuta brasileiro, ele é muito crítico. O fisioterapeuta brasileiro, ele precisa de um pitaco a mais. E esse pitaco a mais eu tinha colocado. Né? Eu tô vendo uma pessoa até falar da Trish. A Trish compartilha muito a minha forma de pensar. Tanto que, assim, quando eu estava saindo do instituto, a Trish ainda, não, Thiago, espera, vamos tentar mudar, você é muito importante. Eu falei assim, não, eu já vi, eu já percebi, e antes de mim, os maiores instrutores, eles já tinham abandonado. E eu ficava olhando aquilo, eu falei, mas por que esse povo está saindo? Não, Thiago, estou cansado, estou desiludido, não vai mudar, o negócio é diferente. E aí, Ju, eu tinha levado essa ideia do PTT que você falou, do processo de raciocínio, de fazer uma coisa mais lógica, pautada em raciocínio clínico, e estimular as pessoas a pensarem para fazer uma bandagem, não simplesmente sair pregando, colocando a fita, o músculo está assim, o músculo está assado, coloca assim, coloca... Não existe regra, para resumir, não existe receita de bolo. Não. As pessoas têm que entender isso. Não existe. E não existe em bandagem, não existe em nada. Em saúde não existe receita de bolo. Cada corpo é um, né? Exatamente. Nós somos o sistema mais complexo do mundo. É o corpo humano. Então, assim, a gente fala muito, a gente está na era aí de inteligência artificial, que está já na saúde, que o computador está tentando entender como o corpo humano funciona, prescrevendo melhores tratamentos, perfeito. Mas nunca nós vamos chegar próximo da perfeição, porque o corpo ele é altamente complexo e ele reage em mesmas situações de formas diferentes. Aí tá um outro ponto, né, do que não fazer para ser um pregador de bandagens, né? Você vê o seu paciente, né? Exatamente, de forma individual. Logicamente, Juliana, o corpo ele tem padrões. Nós temos padrões, né? Tem uma citação de Epictetus, depois eu posso até citar ela, que ele classifica... Epictetus é um deus grego, né, que era muito voltado com a parte da medicina, e ele falava que você tem 4 tipos de pacientes. 2 pacientes simples. O que ele queria referenciar isso? São os padrões comuns. Então você tem uma dor no ombro, que parece ser uma síndrome do impacto, eles se parecem ser muito iguais. Esses são os pacientes mais simples. E você tem outros 2 tipos, que são os pacientes mais complexos, que são aqueles que fogem da regra, que ele parece ser e ele te leva a acreditar que a condição dele é uma
mas ela não é. Ou ele te leva a acreditar que a condição dele não é aquela e é. E aí são os pacientes complexos, que são os pacientes, às vezes, que só vão ser resolvidos na mão de bons profissionais. Exatamente. Porque os dois mais simples, Ju, às vezes esses casos estão nos livros, estão nas capas dos livros, estão nas receitas de bolo, estão nos YouTube, né? Estão nos milagrosos aí que pregam as soluções simples, né? Agora, esses dois casos complexos, eles vão demandar da gente parar, refletir, analisar, testar, retestar. Então, esses são os casos que eu falo o seguinte, que são os casos, os melhores casos, ou os que são os casos que a gente precisa de fazer um pouco diferente. E o que seria um pouco diferente em bandagem? É você pensar antes de aplicar. É de você pensar mesmo. É de você observar ali aquele paciente e até começar a fazer algumas perguntas. Será que esse meu paciente é para bandagem? Será que esse meu paciente vai reagir melhor com uma rígida, com uma elástica, com uma hiperelástica, uma faixa ou nada? Né? Ou nenhuma? Por quê? Porque a bandagem ela pode até ser prejudicial. Sim. Isso é uma coisa importante que as pessoas têm que entender. Ela pode gerar, por exemplo, uma situação de conforto ou uma situação de estabilidade que eu não precisava dar para aquele determinado paciente. Eu posso gerar uma dependência em um recurso que esse paciente, na verdade, não podia entrar em nenhuma dependência. Eu já precisava de colocar esse paciente, por exemplo, em desafios, em situações de enfrentamento. A gente chama isso de situações de enfrentamento. Eu tenho que enfrentar coisas que ele acha que ele não consegue. Tá? Então é muito importante a gente mostrar isso. Que nada é simples, nada é fácil e nada se resolve, às vezes, com uma simples aplicação ou uma colocação de uma bandagem. Né? No livro você fala o tempo inteiro, né, de conhecimento da biomecânica do corpo humano, né? Não adianta você botar se você não conhece como é que aquele corpo funciona, né? A biomecânica é um ponto, Ju. A biomecânica é um ponto. Mas a bandagem, por exemplo, ela funciona muito em um outro aspecto, que é o aspecto neurológico. Mais especificamente no aspecto sensorial. Principalmente a bandagem elástica, que é a kinésio, né? Então hoje, eu falo que você tem duas linhas de efeitos da bandagem. Isso é bem interessante a gente entender. Tá. Você tem a linha biomecânica, que é essa que você acabou de falar, de pensar em mecânica, de pensar em tirar a carga de um tecido, né? A gente chama de unload, né? Eu quero fazer um unload do tecido, não é uma tradução muito legal, descarga, né? Mas é como se eu quisesse tirar o estresse do tecido. Isso dá para fazer com bandagem hiperelástica, com faixa, com rígida. A própria elástica dá para fazer se você aplica ela, por exemplo, com alta tensão. Mas existe uma outra linha do efeito do taping, que é, às vezes, o simples fato dele estar presente na pele. Então, por exemplo, muitos estudos hoje comparam uma aplicação com uma aplicação placebo. O que seria essa aplicação placebo? A simples colocação da fita. Em zero. Qualquer forma, zero, sem tensão nenhuma. Pode ser um durex, pode ser uma fita crepe, pode ser um esparadrapo, pode ser um silver tape. O fato dela estar ali, ela está gerando um estímulo sensorial. Então hoje, o simples fato dela estar presente numa região, ela está estimulando essa região. E o estímulo sensorial, local, isso já é algo, por exemplo, extremamente abordado, estudado e evidenciado na neurologia. Na neurologia chamamos de taping, né? Do toque, do estímulo manual. Né? Você gera um reflexo de contração, de melhora de atividade neuromuscular local. Isso independe, Juliana, do tipo de fita, isso independe da forma de colocação, isso independe da quantidade de tensão colocada.
Então, o simples fato, e aí eu digo que é simples colocar a bandagem para esse determinado efeito. Por quê? Porque a gente vem observando que não faz diferença o jeito que você faz e inclusive o material que você usa. Agora, para pensar, eu vou bandar o seu ombro, que é uma articulação extremamente móvel, com esse objetivo sensorial, com uma bandagem rígida. Ou eu vou colocar, Thiago, então é mais fácil eu comprar uma fita crepe, um durex. Coloca. Vê se essa fita crepe, esse durex vai aguentar 1 hora. Vê se essa fita, esse taping rígido vai permitir mobilidade desse paciente durante o dia, nessa articulação altamente móvel. Não vai. Então, para isso, existe um material específico. E as pessoas não entendem que a tal da elasticidade da bandagem elástica, ela não faz diferença no efeito, ela só foi feita para permitir o quê? Mobilidade, para não limitar movimento. Né? Então, assim, aí as pessoas se apegam, pode falar. Agora eu fiquei em dúvida numa coisa, uma pergunta minha. Porque a elasticidade, por exemplo, dentro da oncologia, de repente eu estou misturando alhos com bugalhos, mas dentro da oncologia, a elasticidade é muito bem-vinda justamente, não é? Para poder ter esse espaço maior e a gente conseguir uma drenagem linfática. Não? Tá, então vamos lá. Essa teoria, Ju, do circunvoluções, da abertura de espaço, isso não é provado e nunca, na minha opinião, será provado. E o efeito da drenagem, né, eu já falei isso para a Anki, já falei isso para... Hoje, pra você ter ideia, eu dou curso para médico vascular. Tem uma empresa aí do Sul que eu vivo dando curso para eles e geralmente eu vou ensinar médico vascular. E eu já mostrei isso para eles. Você pode aplicar inclusive sem intenção que ela tem efeito. E sabe qual que é o grande efeito? Na minha opinião, já tem alguns alemães já fazendo alguns estudos, inclusive médicos na área vascular. O grande efeito vascular é de você fazer uma microtração da pele. Se a gente parar para pensar, é a mesma coisa que a mão faz na drenagem linfática. A técnica de drenagem linfática ela mudou completamente nos últimos 10 anos. Aquele negócio de você ficar fazendo lá, aquela varredura, aquele bracelete, isso não existe mais. Não. Você coloca a mão e faz simplesmente uma traçãozinha da pele segura. Coloca ali, né? Eu sei que eu tenho vários colegas fisioterapeutas da oncologia e elas falam, Thiago, mas o fundamento é muito parecido. E realmente é isso, porque quando você faz uma microtração da pele, o que você faz? Você tensiona esses vasos, esses microvasos, na verdade, linfáticos, e eles fazem a abertura do quê? Dos seus canais. Então, consequentemente, você melhora a absorção linfática. Então, aquele negócio de abertura de espaço, aquele negócio das circunvoluções, gente, essa é a questão, Juliana. As pessoas se apegam a teorias e não desapegam das teorias, mesmo quando ela não tem fundamento. Outro ponto. Vou ter que mudar todas as caixas e descritivo do site. Não, mas esquece, Ju. Sabe por quê? Na verdade é o seguinte, as pessoas têm que testar formas diferentes. Eu já falei para várias. Tenta colocar aquela âncora no sentido contrário. Ah, Thiago, eu fiz. E o efeito é o mesmo. É o mesmo. Tenta colocar, em vez de você cortar em 5 tiras, cortar em 6, cortar em 2, cortar em 3. Vê se tem diferença no efeito. O efeito é o mesmo. Tenta colocar a fita inteira. O efeito é o mesmo. O efeito ele vem do quê? É o mesmo fundamento da drenagem linfática. Só que seria uma drenagem linfática constante. Constante. A bandagem está tracionando. Aí eu tenho que entender muito mais, Juliana, para onde eu quero tracionar essa pele. Então eu quero tracionar ela para cima, quero tracionar... Aí vem aquele fundamento do recolhimento, né? Que ele recolhe geralmente da extremidade para aplicação proximal. Né? A última extremidade ela é recuada geralmente para aplicação proximal. Agora, isso tem muita relação também com o tamanho da sua ancoragem proximal, né, com a quantidade de tensão que você coloca. Então, tudo muda de acordo com a quantidade de tensão, a quantidade, por exemplo, de ancoragem que você coloca. Se você coloca uma ancoragem proximal pequena,
ela não vai ficar fixa, ela vai movimentar. É um material elástico, igual a liguinha de dinheiro, né? Por isso que eu digo, Ju, eu fiz pesquisa de laboratório, eu fiz pesquisa em laboratório de engenharia mecânica, a gente fez pesquisa no laboratório da USP, mandei material para lá, entendeu? Nós testamos elasticidade, eu coloquei em cima de dinamômetro tubular. Então, entender a mecânica do material, jogar essa teoria para o corpo, ver a reação disso no corpo, é um caminho, né? E muitas teorias minhas se mostraram ineficazes também no corpo. Pô, uma ideia que eu tinha, a gente acabou de terminar um estudo maravilhoso, até fiz a live com o Michael essa semana sobre isso, que é um estudo que a gente fez, foi o mestrado do Michael que a gente fez no laboratório. Você conhece aqui o CRE? Foi feito no laboratório de análise de movimento aqui do CRE. O que acontece? A gente esperava um efeito e o efeito foi outro. Juliano, meu doutorado, eu esperava um efeito, o efeito foi outro. Ai, meu Deus. É por isso que ciência é belo, é intrigante. Agora, o que as pessoas têm que entender? Gente, desapeguem de teorias e não criem amores a teorias e métodos. E se atenham a resultados e comprovações científicas. Eu não estou falando aqui que bandagem não funciona. Eu estou falando aqui que ela funciona, porém, talvez de formas diferentes que a gente aprendeu, ou que alguns livros, ou que alguns criadores falaram. É isso que é importante a gente ter em mente, né? E é difícil, Juliana, desapego, né? Vamos pensar em desapego material, né? Você vai vender aquele carro, aquele apartamento que você amava. É um trabalho que a gente tem que fazer interno, né? Tanto que, por exemplo, quando eu falei que eu ia sair da Kinésio, eu fui aplaudido num congresso lá em Florianópolis. Eu falei assim, estou a partir de hoje apresentando os resultados do meu estudo e eu estou largando a metodologia porque eles não concordam com os meus achados do meu estudo. Então, para minha consciência, como profissional, pesquisador, eu não posso continuar ensinando as pessoas algo que eu sei que não funciona daquela forma. Isso deve ter sido muito difícil, porque foram muitos anos. Nossa, você tomar essa decisão... Foram noites sem sono, você pode ter certeza. Foram anos, né, Thiago? Foram anos. Mas, se você me pergunta, Thiago, você arrependeu de forma alguma? Não. De forma alguma, entendeu? Eu falo que nada paga a nossa consciência tranquila. E vai ter curso, Thiago? Eu dei um time. Porque você deu um time no doutorado, agora acabou, e aí? Ju, eu passei por um susto que pode ser consequência aí de alguns anos exagerados, né? Eu passei um susto esse ano, né? Com certeza você não sabe, mas eu tive um diagnóstico de um CA no início do ano, então eu refleti muito. Eu tô, talvez, assim, eu não vou voltar para como eu era naquela constância de curso, viagem, né? Teve um ano que eu viajei 42 vezes no ano para dar curso. Chega. Hoje, quando alguém me convida, às vezes eu reflito muito. Vale a pena? Né? Eu não digo nem financeiramente. Às vezes eu vou de graça. Eu prefiro ir para um congresso que é muito bom, vou de graça, não cobro nada. Se eu vejo que o evento é bom, se eu posso acrescentar. Você é mãe, eu sou pai. E eu comecei a dar valor muito em família. Então, nada paga o final de semana que eu passo em casa. Não. Então, assim, eu diminuí. Então, só respondendo sua pergunta, eu diminuí. Não acabei. Tô migrando aí para... Me convenceram a ir para o ambiente online. Teve até essa pergunta aqui. Depois de anos, só para você ter ideia, eu gravei um curso online há 1 ano atrás que ele está pronto, gravado. Te mandei, mandagem. Eu dei o start agora há 3 meses atrás. 2, 3 meses atrás eu falei para a empresa, eu falei assim, não, bota esse negócio para rodar aí. Né? Eu fui convencido, mas eu só fui convencido, sabe por quê, Juliana? Depois que eu revi o material. Porque o meu medo era, eu não sei se o povo vai aprender comigo ensinando online algo muito prático.
Mas assim, ficou top. Na hora que eu vi, eu falei assim, não, Deve ter ficado. juro pra você, eu acho que ficou melhor do que o curso presencial. Te juro. É porque eu acho que aí você foca ali no curso online. É. Você sabe o que falar, tem aquela. Toda a parte teórica fica muito mais objetiva, bem interessante também. Então, assim, quebra de paradigma. Fui convencido, fiz, né? Eles devem estar lançando aí em breve. Mas eu ainda vou continuar com algumas coisas presenciais. Devo fazer, depois da pandemia, né? Tô ainda em alguns congressos, né? Vou até gravar uma aula hoje para o evento do Fukuda, do próprio Thiago, que é um evento internacional de esporte, de bandagem, vou falar de bandagem para ele. Então, assim, ainda tô nas pistas, tá? Não abandonei as pistas, mas eu dei uma freada. O Igor tá aí, um puta de um profissional que você conheceu também, conheço ajudando, né? Então, o Igor incorporou a ideia. E a gente tem muita gente boa, né? Mas o que eu falo que eu quero deixar um legado. Quero deixar um legado. As pessoas entenderem que para você colocar uma bandagem, uma fita, tem um caminho para trás. Tem um caminho para trás. Um bom fundamento educacional, uma boa formação, um bom raciocínio biomecânico, né? Não se apegar a coisas que serão assim, revolucionárias. Bandagem é algo que vai fazer muita diferença, mas não faz tanta diferença em relação a outros recursos. É um recurso adicional para te auxiliar ali no seu dia a dia, no arroz com feijão, no beabá, né? E assim, ajuda muito os pacientes quando está na mão de bons profissionais. Sim. Né? Eu acho isso essencial. Eu tenho uma pergunta que até da última vez que a gente se viu foi no congresso na Sonaf, né? Do ano passado teve Sonaf? Foi, 2017. Né? Não, teve ano passado. 2019. Não, aí deve ter... Ah, sim, Fortaleza. Aí eu fiquei muito intrigada que você falou até que me ia mandar depois que você fez uma... Não sei se foi uma pesquisa, mas você estava com uma foto de uma panturrilha com hiperelástica e uma com kinésio. E para aquilo... Isso é o estudo agora do Maicon. É o estudo do Maicon. Ele já foi aprovado em uma revista, a gente está esperando a aprovação da outra. Na verdade, é esse estudo que eu te falei no CRER, que a gente comparou a hiperelástica com a elástica. E elas deram respostas biomecânicas bem diferentes, né? Então, foi um estudo para controle da hiperpronação. Né? Depois eu posso te mandar o link, porque eu fiz uma live com ele, se eu não me engano, foi agora, segunda, terça-feira. Eu estava esperando, porque a gente precisa de estar com o estudo já pré-aprovado para eu poder falar dos resultados. Né? A gente não pode ter problemas legais por causa disso depois. E como ele já foi aprovado em uma revista, a gente já pôde aí meio que evidenciar algumas coisas. Mas é o primeiro estudo hoje comparando as duas em uma determinada condição, que foi a hiperpronação. Né? Então, deu para entender algo que a gente já imaginava, que é um controle mais forte no final do movimento pela elástica, porque a elástica ela tem uma parada dura na sua tensão máxima, que é aquela parada rígida, isso é importante a gente entender, e a hiperelástica não tem. Então a hiperelástica ainda permitia no final do movimento uma deformação, enquanto a elástica não permitia essa deformação, ou ela controlava o final do movimento muito mais eficiente do que a hiperelástica. Porém, na fase do balanço, que é aquele momento que sua perna está no ar, a hiperelástica ela ressupinava mais rápido, ressupinava em maior grau, e ela acabava fazendo um aumento da supinação do antepé de forma muito exacerbada. E isso não é uma coisa boa. Então a gente até percebeu o seguinte: a gente tem que dosar a quantidade de tensão que a gente coloca, inclusive com a hiperelástica. Ela não é uma bandagem para você colocar muita tensão, ela é uma bandagem para você acompanhar a aplicação, às vezes com uma tensão mínima ou uma pré-tensão do seu material. Por quê? Resumindo de forma mais simples, ela gerou uma hipercorreção, ela corrigiu demais. Eu queria fazer uma correção, ela corrigiu demais.
Então, o cara, por isso que é importante, o Entendi. cara tem que dominar a mão, senão ele pode fazer uma correção exacerbada com a bandagem. E no caso do pé, ela aumentou uma coisa que a gente chama de varo de antepé. Se você aumenta o varo de antepé, você aumenta a velocidade do momento pronador do antepé, que é altamente lesivo, por exemplo, em condições de corredores e pessoas que têm lesões no pé, né? Muito interessante. Então, no caso que a gente acharia que a hiperelástica, que era o que você acha que vocês foram então com essa premissa, seria melhor, realmente a kinésio foi melhor do que a hiperelástica nesse momento. E a gente Na usa... verdade, é porque a hiperelástica ela acabou fazendo uma correção muito forte, meio que excessiva. Isso pode ser que nós também exageramos na tensão, na dose. Então, eu falo que fica uma reflexão para a gente entender melhor como aplicar cada uma. Eu digo que uma não é... Eu sempre falo isso, Ju, uma bandagem nunca é melhor do que a outra. Ela pode ser mais específica em uma determinada condição. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que tem uma síndrome patelofemoral vamos falar de pé. Você tem um arco plantar totalmente desabado. Né? Um pé plano. Um indivíduo pesadão, gordão. E o pé extremamente rígido. De cara, qual é o material ideal? A rígida. A rígida. Né? A não ser que eu coloque uma elástica a 100% de tensão. Então, assim, eu sempre digo que cada tipo de disfunção provavelmente tem um melhor material e uma melhor aplicação. E o profissional só vai saber disso quando ele dominar sobre os tipos de materiais e sobre a condição daquele paciente, né? Então a gente tem um estudo com pé plano, até inclusive foi o TCC desse mesmo, do físio, que é o Maicon, foi meu aluno na graduação e na pós também, que nós simplesmente colocamos a kinésio, 0% de tensão na sola do pé, no arco plantar, e a gente botou na baro antes e depois. E alguns pés, eles começaram a reformar o arco, só com a bandagem, sem nenhuma tensão. Só a propressão. Só proprioceptiva. Só que só funcionou em quem tinha pé plano, flexível. Quem tinha pé plano rígido, não alterou nada. Então só para criança. Hã? Então só para criança. Na verdade não, Ju, porque tem criança que tem pé plano rígido. Sim. Rígido que eu falo é com baixa mobilidade. Né? Tá. Então isso depende muito, por isso que é importante pegar o pé, ver a mobilidade. Pô, é móvel? Tem um estudo que mostra que dá para elevar o arco com estímulo proprioceptivo. É rígido? Não adianta. Então não coloco. Então é isso. Só que assim, você concorda comigo que a gente só ia saber disso que eu estou te falando se a gente pesquisar? Lógico. A gente tem que pesquisar. Né? Então, ver no paciente, testar, retestar. Pô, não funcionou. Não, o efeito foi muito pequeno. Muitos efeitos pequenos, Ju, eles vêm, sabe de quê? De efeito placebo. E assim, e placebo não é uma coisa ruim. Placebo é bom. Por quê? O paciente está acreditando nisso. O paciente está acreditando. Agora, o placebo não é terapêutico. Ele não é terapêutico. Então eu tenho que buscar algo que seja terapêutico. Depois de uma pesquisa, não vou lembrar, mas foi falado que kinésio era só placebo, né? Então, eu acho que isso está sendo desmontado também, ou não? Na verdade, tem muito estudo bom saindo, mostrando que não é simplesmente placebo. Eu não vou citar nomes, mas vários pesquisadores, Juliana, que publicaram, né, bateram em rede social, que é placebo, já falaram para mim, eu sei que não é placebo. Placebo é do jeito que era feito. Porque, Juliana, se eu coloco uma elástica, hiperelástica, rígida, o que for, em alta tensão, pensando biomecanicamente, o efeito está lá, ele é presente. Sim. Agora existe uma grande diferença, eu vou falar o seguinte, kinesiotaping é placebo, se o estudo usou exatamente a metodologia da kinesiotaping, mostrou que é placebo. Agora, isso não quer dizer que a bandagem elástica seja placebo. Que a kinesiotape, que é o tape material, as pessoas não conseguem diferenciar o que é método
de material. Tem uma grande diferença aí. Então, às vezes, o que foi ensinado lá atrás se mostrou ser placebo. Mas isso não quer dizer que esse material seja efetivamente um placebo. A gente tem 4 minutos, eu acho que vai cortar em 4 minutos. Aí eu queria te perguntar o que vai... o curso vai ser lançado quando? É de todas as bandagens? Você vai falar sobre tudo que está assim no livro? Como é que é? O curso é o livro. O curso é o livro. Ótimo. É o livro. Só que assim, de forma mais prática. Muito... O livro tem 500 páginas. A gente conseguiu colocar isso... E acho que em 8 horas de curso, né? Eu quase morri, eu fiquei 2 dias, é pesado. Fiquei 2 dias lá no interior de São Paulo gravando com os caras. Eu não sei te afirmar, Ju, mas parece que será lançado nas próximas semanas. Tá? Ele fala de tudo, eu falo das faixas. As faixas. Ai, né? que bom! Elas estão lá. É até um módulo que eu fiz de up, né? Tipo, a gente sobrou um tempinho. Eu falei, não, vamos gravar alguma coisa de faixa. Vou pegar as faixas, tudo. Fiz várias aplicações demonstrando, mas a gente pensa até futuramente, Ju, fazer cursos fechados, pequenos, também online, para cada tipo. Por quê? Legal. Porque esse primeiro curso foi um curso pensando em quê? Ajudar o profissional a pensar. Desenvolver o raciocínio clínico, desenvolver o raciocínio lógico, que é o livro. Só que você ler é uma coisa, você assistir, você escutar é outra, né? É o curso também presencial. Então deve estar saindo aí nas próximas semanas. A gente está até vendo se insere ou não o livro aí como material, né, apostilado, alguma coisa do tipo, mas acredito que não vai dar certo. Mas a gente deve ter algumas coisas aí. Eu estou desenhando algumas coisas com o Igor junto para ter algumas coisas só de rígida, né? Só de rígido, mostrando diversas técnicas. Mas a gente vai começar devagar. Eu acho que tudo E depois até trazer alguma coisa pro prático, presencial mesmo, que as pessoas sentem falta, né? Tipo o módulo 2 presencial, que eu acho que as pessoas também sentem falta desse contato direto. Isso que você falou é uma coisa que eu sempre defendi. Talvez assim, temos 1 ano de curso já oferecido online. Depois desse 1 ano, todo mundo inscrito, não precisa de pagar nada, eles vêm aqui para Goiânia. Eu vou dar um curso prático só para essas pessoas, sem custo nenhum. Isso é uma coisa que eu tenho vontade de fazer. Então, tipo assim, depois de 1 ano, tal final de semana, no ano que vem, para quem fez o curso online, não precisa pagar, vem aqui para Goiânia, né? Ou vai para São Paulo, às vezes, que é mais fácil. Né? Então, assim, isso eu tenho vontade, porque eu vejo que existe um gap, uma distância muito grande entre você assistir e você tá ali do lado, eu te vendo colocar, eu te corrigindo. Não, estica assim, posiciona o pé assado. Faz muito, apesar de que nós tomamos muito cuidado com isso durante o curso online. Sabe, a gente tem 58 minutos, eu vou me despedir de você. Muito obrigada por essa live. A live, para quem não pôde assistir toda, vai estar no IGTV e depois a gente coloca no YouTube. Muito obrigada e vamos marcar outras e vamos fazer publicidade desse curso que eu acho que vai ser muito bom para o pessoal começar a ter um raciocínio clínico melhor. E eu até aproveito, Ju, hoje a gente tem um canal no Instagram só de bandagem, né, que é o Bandagens Terapêuticas. A gente coloca muita coisa lá, né, artigos, estudos, né? Então, assim, se vocês gostarem realmente dessa família e dessa vida de trabalhar com bandagem, é um local legal de vocês verem já muita coisa que a gente colocou lá. E eu que agradeço, Ju. Eu que agradeço, foi muito bom, né? A gente sempre foi parceiro, sempre gostei muito dos seus materiais. Tenho usado muito hiperelástica.